Por que nasci? Por que não morri ao nascer? Por que nasci? Ecos do passado. Não são apenas lembranças distantes. São vozes que atravessaram os séculos, ecoando o clamor dos profetas que anunciaram, o sangue dos mártires que testemunharam e o fogo dos reformadores que proclamaram com coragem inabalável. Esses ecos não se calaram. Eles continuam a soar, geração após geração, chamando-nos com urgência e reverência. Conheçam Jesus, o Salvador eterno da vossa alma. Imagine acordar de manhã com tudo na vida. Uma família unida, saúde, prosperidade, respeito da comunidade e, em questão de horas, perder tudo. Dinheiro, filhos, saúde, reputação. Como você reagiria? Será que sua fé resistiria a um teste assim? Hoje, vamos começar uma série sobre um homem que passou por isso. Assim aconteceu com Jó. Sua história não é apenas um relato antigo, mas um espelho para nossas próprias lutas e questionamentos. E, ao final desta jornada, vamos entender por que o Salmo 30 verso 5 diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas antes de falarmos sobre a dor, precisamos entender quem era Jó antes de tudo desabar. Porque é aí que a história fica ainda mais surpreendente. Em um momento de desespero, um homem clamou ao céu, questionando o sentido de sua existência. Um homem que enfrentou a escuridão mais profunda, que descobriu a luz da redenção. Um homem íntegro e temente a Deus, abençoado com riquezas. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentos. Muitos servos trabalhavam para ele. Era considerado o maior homem entre todos. Mas sua fé estava prestes a ser testada de maneiras inimagináveis. Esta é a história de Jó. O livro de Jó começa assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Pare e pense nisso por um momento. Íntegro, reto, temente a Deus. Essas não são palavras usadas para qualquer pessoa. Jó era um homem de caráter inabalável, conhecido por sua retidão. Mas não era só isso, ele era próspero. Mas aqui está o detalhe que muitos esquecem: Jó não era egoísta. Ele se importava com sua família. Todos os dias, ele oferecia sacrifícios a Deus em favor de seus filhos, dizendo: talvez meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações. Ele era um intercessor, um homem que colocava sua família diante de Deus. Agora, imagine essa cena: um homem assim, tão próximo de Deus, tão abençoado. Será que algo poderia abalar sua fé? Bem, é aqui que a história toma um rumo inesperado. A Bíblia nos leva a um lugar que nenhum de nós jamais esteve: o trono de Deus. E é lá que acontece uma conversa que mudaria a vida de Jó para sempre. Um dia, os filhos de Deus, provavelmente anjos, vieram apresentar-se perante o Senhor. E, entre eles, estava Satanás. Deus pergunta a Satanás: de onde vens? E Satanás responde: de rodear a terra e passear por ela. Então, Deus faz uma pergunta surpreendente: observaste o meu servo Jó? Por que não há ninguém na terra como ele, íntegro e reto, temente a Deus e desviando-se do mal? E é aqui que Satanás lança sua acusação: acaso Jó teme a Deus de graça? Não o cercaste com uma cerca, a ele, a sua casa e a tudo que tem? Abençoaste a obra de suas mãos, e seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a mão e toque em tudo que ele tem, e verás se não te amaldiçoa na tua face. Ouça bem o que Satanás está dizendo: Jó só te serve porque você o abençoa. Tire tudo dele, e ele vai te amaldiçoar. E Deus responde: tudo que ele tem está em tuas mãos, somente contra ele não estendas a mão. Deus permitiu que Jó fosse testado, não porque Jó tivesse feito algo errado, mas porque Deus confiava nele. E é aqui que a história fica ainda mais intensa. Agora, imagine Jó em sua casa, sem ideia do que acabou de acontecer nos céus.
De repente, um servo corre até ele e diz: os bois estavam arando, e as jumentas pastando, quando os sabeus atacaram e levaram tudo. Mataram todos os servos, e só eu escapei para te contar. Antes que Jó pudesse processar essa notícia, outro servo chega. O fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos. Só eu escapei. E então, um terceiro servo. Os caldeus atacaram os camelos e levaram tudo. Mataram todos os servos, e só eu escapei. Mas o pior ainda estava por vir. Um último servo chega e diz: meus filhos e filhas estavam comendo e bebendo na casa do irmão mais velho, quando um vento forte veio do deserto e derrubou a casa sobre eles. Todos morreram. Só eu escapei para te contar. Em questão de minutos, Jó perdeu tudo. Sua riqueza, seus servos, seus filhos. E como ele reagiu? A Bíblia diz que ele rasgou suas vestes, raspou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou, dizendo: no saí do ventre de minha mãe e não voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Jó não amaldiçoou a Deus. Ele adorou, mesmo no meio da dor, ele escolheu confiar. Mas a história não termina aqui. Porque Satanás não desistiu. Aqui, nós vemos o início da noite de Jó. Uma noite de dor, perda e silêncio. Mas o Salmo 30 verso 5 nos lembra: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Jó não sabia, mas Deus já tinha um plano. Sua história não era sobre perda, mas sobre fé. Não sobre dor, mas sobre restauração. E é isso que vamos explorar nos próximos vídeos. Mas, por hoje, eu quero deixar uma pergunta para você. O que você faria se tudo fosse tirado de você? Comente abaixo. Sua resposta pode encorajar alguém que está passando por dificuldades na vida, por uma noite de desesperança, lamúria e desassossego. Hoje você tem a oportunidade de abençoá-la com esta palavra dita por Davi, que está disposta no livro de Salmos, não por acaso, mas para fortalecer a nossa fé. E este vídeo te tocou? Compartilhe com alguém que precisa de esperança. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a próxima parte, o dia em que Jó perdeu tudo. Até lá, lembre-se, mesmo nas noites mais escuras, amanhã sempre chega. Deus abençoe você.